Eu sou Davi Narciso e hoje vou comentar o capítulo 11 do Evangelho de João. Mas antes de começar o comentário bíblico, eu quero te convidar primeiro a se inscrever no canal e segundo, a curtir, comentar, compartilhar, porque esse é o único jeito, é um dos melhores jeitos, claro, de você poder ajudar esse canal, abençoar a minha vida e inclusive abençoar a vida de outras pessoas, porque eu tenho certeza que acompanhando esse comentário bíblico, a sua vida vai ser abençoada. Então, da mesma forma que você recebeu essa bênção de Deus na tua vida, permita que outras pessoas também tenham acesso. Eu tenho certeza que a tua comunidade religiosa, que o seu grupo religioso, existem muitas pessoas que precisam, querem e desejam muito ter acesso a um comentário bíblico com profundidade, onde ele encontra todas as respostas de perguntas que ele sempre fez. Então, sabendo disso, pega o link desse canal, compartilha no Facebook, no Instagram, no Twitter, compartilha no WhatsApp para que outras pessoas tenham acesso a esse material que Deus nos permitiu ter e que hoje, através da minha vida, permite a você ter. E você, através da sua vida, permita que a palavra de Deus encontre outros corações, outras vidas, outros celulares, outros tablets, outros computadores e a vida de outras pessoas. Ok? Então, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E hoje a gente vai comentar uma situação bíblica que nos chama muita atenção. E por chamar muito a nossa atenção, essa situação bíblica ela é muito recorrente dentro dos nossos meios religiosos. Eu tenho certeza que você já encontrou algum pregador falando sobre essa situação. E aí eu te pergunto, qual a situação que acontece no Evangelho de João, no capítulo 11? No Evangelho de João, no capítulo 11, a situação que acontece é a ressurreição de um morto, no caso, Lázaro. Essa ressurreição desse morto tem vários detalhes aqui muito interessantes, que com certeza, além de ressuscitar a tua fé, vai permitir que você consiga entender o que de fato acontece nesse versículo, nesse capítulo descrevendo a propagação do Evangelho de Cristo. Entenda uma coisa, muitas das vezes a gente se depara com várias situações bíblicas, com vários acontecimentos, com vários milagres de Jesus ali dentro e não entende que esse milagre ele está nos ensinando não simplesmente que o morto pode ressuscitar, não é simplesmente isso, mas ele está plenamente conectado com toda a história bíblica, com toda a situação que os evangelhos estão acontecendo e principalmente ele tem uma relação muito direta com a comunidade que estava recebendo aquele evangelho e nós, teólogos e estudantes de teologia, nós temos a real necessidade de fazer com que essas situações elas sejam atualizadas dentro da nossa realidade, da nossa vida. E aí o que eu digo para você, claramente, esse evangelho e essa situação da ressurreição de um morto tem tudo a ver com o evangelho de Deus apresentado tanto no Velho quanto no Novo Testamento, essa boa notícia de salvação da humanidade, e tem tudo a ver com a nossa prática religiosa, com a nossa comunidade, com a nossa vida cristã. Ela está totalmente conectada e ali dentro a gente encontra vários versículos e várias relações ali dentro que faz com que a gente consiga entender o que é que Jesus Cristo quis nos dizer, o que é que o evangelista João, evangelista ficou bem legal, né? Mas o que é que o evangelista João quis dizer, tanto para a comunidade que ele direcionou esse evangelho, quanto para nós nesse momento presente. E principalmente, você consegue entender qual é a real função que você tem dentro do reino de Deus e esse evangelho vem e nos traz essa orientação dentro dessa questão e dentro dessa palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer para você é simplesmente existe uma revelação de Deus dentro desse evangelho. E que nessa tarde, manhã, noite, madrugada, não sei que hora que você está ouvindo e vendo esse vídeo, mas existe uma revelação aqui que nesse momento eu vou revelar para você. Eu vou tirar o véu dos seus olhos para que você consiga ver o que é que o Espírito de Deus revelou para o evangelista dentro dessa situação. Vamos lá? Olha só. Primeira coisa,
Todos nós sabemos. Com certeza você já ouviu falar e você sabe muito bem. Jesus Cristo estava num determinado lugar, ele fica lá e aí ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente. Ele continua. Jesus Cristo continua. E aí nesse ponto eu abro um parênteses aqui. Pelo amor de Deus, se eu tenho um amigo, eu falo para ele que eu estou precisando, que eu estou quase morto, e esse amigo meu não aparece, eu vou começar a questionar se é meu amigo mesmo. Mas aí Jesus Cristo não vai proteger e defender o Lázaro que estava quase morrendo. Aí Jesus Cristo, depois de 2 dias que ele recebe a notícia, e esse é um dado muito importante, depois de 2 dias ele vai e levanta, né? Levanta e chama os seus discípulos para poder caminhar e seguir. E aí a gente chega num ponto aqui que aí é curiosidade, tá bom? Quando a gente encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, a gente encontra a falácia de Tomé. Então Tomé ele vem falar claramente para Jesus, para os discípulos, para os outros discípulos, que eles iam até lá e que eles iam morrer também, né? Que Lázaro estava morto e eles iam morrer também. E aí uma curiosidade, nos Evangelhos a gente encontra nessa Bíblia que eu estou usando, que é a Bíblia da Paulinas, tá? Bíblia da Paulinas. A Bíblia da Paulinas ela vai usar o nome gêmeo, tá? Na Bíblia de Jerusalém, a palavra que vai estar sendo usada nessa situação é dídimo, né? Peraí, deixa eu dar uma olhada, eu não lembro aqui, mas é dídimo, se eu não estou enganado. A gente vai vendo e por fim a gente vai encontrar. E no Evangelho de João, no capítulo 11, quando a gente encontra na Bíblia de Jerusalém, que é essa Bíblia de Jerusalém, na João Ferreira de Almeida, o nome de Tomé, ele está apresentado como... Deixa eu só dar uma olhada aqui. E aí a gente dá... Tá. Na Bíblia da João Ferreira de Almeida, o nome dele está apresentado como dídimo, tá? No versículo 16. Quando a gente vai para a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém está chamando ele de dídimo, tá bom? E nesse aqui, na Bíblia da Paulinas, ele está apresentando o nome de Tomé como gêmeo. Aí eu fui procurar, tá? No Google, e aí no Google, e também não estou recebendo propaganda, mexendo no Google não, tá bom? É só falando onde eu encontrei a informação. No Google, tá claramente falando o quê? Que o nome Tomé, tá? Ele significa dídimo também. O nome Tomé é o mesmo dídimo. E esses 2 nomes, na língua grega, tá? Significa gêmeo. Então, tanto Tomé quanto dídimo significa gêmeo no grego, tá? Aí surge a questão, por que o nome gêmeo? Né? Um dia essa revelação nos chega, tá bom? Então é essa realidade aqui que a gente está encontrando. Só curiosidade, tá bom? E aí o que acontece? Aí Jesus Cristo vai, né? Pega todos os seus discípulos, se encaminham para lá. Os discípulos falam sobre a possível morte lá. E Jesus Cristo fala que quem caminha na luz não morre, né? Inclusive ele é a luz. Então todo mundo que estava caminhando com ele não ia morrer só ele, ia morrer no momento necessário e no momento certo. E aí é isso que acontece. Aí Jesus Cristo vai lá, na hora que ele chega, a irmã mais velha, a Marta, ela vem, encontra Jesus e ela fala 2 coisas super interessantes que Maria também vai falar, tá bom? A fala é, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Depois ela fala, mas eu sei que o Senhor tem poder de tudo que o Senhor pedir para Deus, Deus vai fazer. É só Marta que fala isso. Mas as 2 falam, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não teria, nosso irmão não teria morrido. Então, Marta, ela fala as 2 coisas e permanece do mesmo jeito, mas Maria, ela vem, levanta, vai correndo, ela se ajoelha na frente de Cristo, de Jesus, e ela só fala a única coisa, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí, Jesus Cristo vai, pede para tirarem a pedra, pergunta onde estava, pede para tirar a pedra, tira a pedra, chama o Lázaro para fora, ele fala para fora, fala bem forte, e aí o Lázaro sai. Essa é a descrição que todo mundo sabe,
né? Eu duvido que alguém que esteja ouvindo essa história não tenha já passado por ela. Eu estou só relembrando os detalhes para que na hora que a gente começar a explicar esses detalhes e a profundidade que existem nele, a gente já tenha relembrado. Tudo bem? Vamos avançar? Olha só. Agora vamos para os recortes aqui. Primeiro, tá? Quem era Maria? Maria era a mesma mulher que tinha ungido os pés de Jesus. Quando a gente vai para o capítulo 12, que com certeza amanhã, né? Hoje, né? Amanhã estaremos discutindo esse capítulo 12. Quando a gente vai para lá, essa mulher unge os pés de Jesus. Então o que a gente vê são dois textos justapostos, tá bom? Possivelmente a unção dos pés de Jesus tenha sido no momento bem posterior. E aí o evangelista lembra dessa situação e traz aqui para o capítulo 11. Por que eu falo isso? Porque possivelmente a unção dos pés de Jesus tenha sido no momento bem posterior, tá? Muito mais próximo da sua morte. E a sua morte vai ser lá para o capítulo 20 do Evangelho de João. 19, 20 de João vai ser a morte de Jesus. Mas ele vem e traz e justapõe esses dois momentos, tá bom? Então ela unge os pés de Jesus, possivelmente depois de ter ressuscitado o seu irmão. Então é isso que acontece. Agora, se foi antes, então por que ele vem e apresenta a ressurreição de Lázaro e depois a unção? Então isso é uma questão que um dia essa resposta me virá, né? Tomara que antes de eu morrer, né? Entendeu, né? Então vamos lá, tá? Lázaro estava doente, tá bom? E Jesus Cristo veio para curar os doentes, claro, apresentado lá no Evangelho de Marcos. Então, Jesus Cristo veio para curar os doentes e sobre as suas pisaduras nós todos seremos e somos curados. E aí o que acontece, tá bom? Na hora que ele continua descrevendo, Jesus Cristo fala, esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que seja glorificado por ela o Filho de Deus. Então o que acontece? Existiam vários problemas ali que Jesus estava tendo em relação a fariseus, saduceus e tudo mais, e aí a respeito da sua filiação com Deus. Então Jesus Cristo, sabendo da possibilidade de ressurreição do Lázaro, ele mantém um tempo a mais, aguarda um tempo a mais, para que através da ação de Deus naquele momento, a glória de Jesus enquanto Filho de Deus, essa filiação com Deus seja manifesta e também para que o poder de Deus seja manifestado através da vida dele. Parênteses aqui. Muitas das vezes nas nossas vidas a gente se depara com situações que a gente fica lá, espera e não acontece aquilo que a gente esperava que acontecesse. E pior, né? Aí é pior mesmo. Na hora que a gente recebe uma revelação, geralmente a gente recebe uma revelação e a gente espera tanto para que aquela revelação se manifeste e se realize. Mas a gente tem que manter a calma, porque essas ações só vão acontecer no momento certo para que a glória de Deus seja glorificada tanto na nossa vida, para que até nós mesmos acreditemos nessa filiação nossa com Deus, mas que também as outras pessoas vejam a ação de Deus na nossa vida e que o Evangelho de Deus chegue cada vez mais fácil e mais próximo das pessoas que receberem essa notícia. Então é basicamente isso. Jesus Cristo espera um pouco para poder acontecer o milagre. Aí, o que acontece? Tá bom? No versículo 6 existe um dado muito importante aqui. Permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele permanece ainda 2 dias depois de receber a notícia no lugar onde ele estava. E a minha pergunta é, por que isso acontece? Quando a gente começa a fazer essa dualidade de Jesus, a gente percebe que Lázaro morre, tá? E Jesus espera 2 dias para se levantar e ir fazer o milagre. Jesus Cristo também morreu. E ele espera 2 dias, ou Deus espera 2 dias para tirar ele para fora. Então, Lázaro fica 4 dias no túmulo. Jesus Cristo fica 2 dias no túmulo e sai para fora. Possivelmente 2 dias, tá? Talvez até mais. Existem teólogos que apresentam a possibilidade de morte de Jesus Cristo na quinta-feira. E aí esse grande sábado, indo da sexta e sábado, e ressuscitando no domingo. Vai fazer uma contagem de quase 3 dias, tá bom? Então, de 2 dias ali dentro e no terceiro dia saindo, então quase 3 dias dentro desse túmulo. Então existem várias
ramificações de possibilidades. O que acontece o que de fato Jesus Cristo ficou 2 dias morto e Lázaro ficou 4 dias, mas Jesus ficou 2 dias esperando para sair. Aí a gente vê o parênteses aqui. Primeiro, Jesus Cristo espera 2 dias para poder no 3º dia trazer vida pro Lázaro. No 3º dia, caminhar para trazer vida pro Lázaro, tá bom? Quando a gente olha na morte de Jesus, ele passa 2 dias para na hora da saída dele trazer vida para nós. Então existe uma dualidade dentro desse texto, tá bom? Então na hora que a gente vê a figura do Lázaro, a gente está vendo também, a gente consegue linkar com a morte do Cristo e com a ressurreição de Cristo. Então Jesus Cristo passa 2 dias em aguardo para poder fazer a ressurreição do Lázaro, mas também ele fica 2 dias no túmulo para que traga a ressurreição para toda a humanidade. Então o que acontece é assim, claramente, aguarde o tempo que for necessário, tá? Mas a ressurreição da ação de Deus, a ação de Deus vai acontecer no momento certo, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo ressurreição para os teus sonhos. É claramente isso que está sendo construído dentro desse evangelho. É o que acontece. Jesus Cristo passa 2 dias no túmulo para ele poder vir ressuscitar e materializar esse Novo Testamento e trazer essa ressurreição dos nossos sonhos, da possibilidade de vida eterna que naquele momento estava morto. Então é essa construção que está acontecendo aqui. Vamos avançar em alguns pontos que eu descrevi aqui, tá bom? Quando a gente olha para o versículo 11, tá? Jesus Cristo fala, Lázaro, nosso amigo, dorme, tá? Mas vou despertá-lo, tá bom? Aí Jesus Cristo fala isso claramente para os seus discípulos, tá bom? Jesus Cristo fala que Lázaro estava dormindo, mas ele ia despertar. Esse sono que ele está falando não era simplesmente um sono de apneia que o Lázaro teve, tá bom? Isso é uma questão clara mesmo de morte, mas Jesus Cristo trata isso como sono. E aí a gente faz o link com a nossa própria morte. Eu não queria, mas fazer o quê? Vamos morrer. Mas aí a gente faz um link com a nossa própria morte, que vai ser um período de sono, mas que seremos ressuscitados pelo Cristo e pela ação de Cristo nas nossas vidas e na nossa esperança. Avançando mais um pouco, tá bom? A gente vai para o versículo 17. Quando Jesus chegou, tá bom? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro que já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Por que ele se mantém no sepulcro 4 dias? Porque os judeus acreditavam que em 3 dias ainda havia possibilidade, porque o espírito estava perto do sujeito, tá bom? Então era uma ideia dos judeus naquele momento sobre os 3 dias, tá? Aí quando chega no 4º dia, Lázaro ressuscita, era um momento de total impossibilidade dentro do ideário judaico, da possibilidade de ressurreição de Lázaro. Isso é uma teoria que eu escutei há muito tempo, eu mantenho porque eu acredito que isso seja verdade e a gente está usando ela aqui nesse momento também. Então, vamos seguir, tá? O próximo trecho, que é muito importante, porque aí o negócio começa a ficar mais legal. Aí quando a gente vê Jesus, né, a partir do 35, 36, a gente vê Jesus Cristo chorando, porque ele se comove com toda aquela situação, a morte e todo mundo comovido naquela situação, Jesus Cristo chora. Só que aí, quando a gente vai para o 41, tá, existe uma relação muito importante aqui. Retiraram a pedra, então Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse por causa da multidão que aqui está, para que creiam que me enviaste. Então, nesse momento, justifica e legitima o que eu falei sobre Jesus Cristo ter esperado um pouco para que a ação de Deus fosse vista dentro dessa ação dele, ou seja, para que ele fosse visto como filho de Deus ou filho do homem, que é apresentado lá no capítulo 7 de Daniel. Tá bom? Quando a gente avança mais um pouco, a gente vai para o 43. Jesus Cristo fala, Lázaro vem para fora. E aí no 44, vem e fala claramente a saída do Lázaro. Olha só o que está falando nesse versículo. Saiu o que estava morto, com os pés
e mãos atados com faixas e seu rosto envolvido em um sudário. Vamos entender uma coisa aqui. Olha os objetos que estavam atados. Os pés estavam atados, as mãos estavam atadas e os olhos estavam atados. Quando a gente vê os milagres de Jesus, são milagres fazendo paralíticos andar, são milagres fazendo pessoas com mãos mirradas conseguirem se movimentar e são milagres claramente de cegos a ver. Então esse sujeito estava morto porque ele não conseguia ter a sua própria liberdade, porque ele não conseguia ter os seus atos próprios de purificação e porque ele não conseguia ver a ação de Deus. Quando a gente pega essa situação e leva para as nossas igrejas hoje, quantas pessoas nós vemos que não conseguem caminhar com as próprias pernas, não conseguem caminhar e não conseguem construir uma vida de liberdade buscando seus próprios objetivos? Quantas pessoas a gente não vê conseguindo colocar as mãos, botar as mãos em coisas para poder prosperar e crescer cada vez mais? E principalmente, quantas vezes a gente vê pessoas que não conseguem abrir os olhos e ver a ação de Deus na vida dos outros e na sua própria vida? E mais, blasfema o tempo todo, fala um monte de coisa, manda pedra nas pessoas, faz um monte de coisa chata porque não consegue abrir os olhos. E Jesus Cristo faz na vida do Lázaro essas três coisas. E aí a gente começa a entender o que? Essas pessoas que não conseguem andar, não conseguem tocar em coisas e ter prosperidade e não conseguem ver com os olhos de Cristo, essas pessoas estão mortas. Mas vamos procurar ressuscitar essas pessoas nas nossas igrejas, fazer com que elas tenham uma caminhada próspera, tenham uma vida de liberdade, onde possam ir para onde elas quiserem, e terem mãos abençoadoras, terem palavras de bênção, honra e glória, e terem olhos de Cristo para conseguir ver a bênção de Deus na vida de seus irmãos. É claramente isso que acontece. Aí, quando a gente vê um pouco mais para frente, existe uma situação. No próprio versículo 44, Jesus Cristo diz: desatai-o e deixai-o ir. Olha só o que está acontecendo aqui. Quando Lázaro sai para fora, Lázaro está envolto em vários panos e vários tecidos. Quando Jesus Cristo sai para fora, Jesus Cristo deixa todas as suas vestes mortuárias lá dentro do sepulcro. Lázaro precisou de um auxílio para conseguir se libertar de tudo aquilo que estava amarrado. Jesus Cristo conseguiu se libertar sozinho. Aí a gente consegue entender o significado do sudário nesse momento. O sudário nesse momento que estava envolvido Lázaro é o que? Lázaro precisava de um auxílio, de uma força, de uma bênção para poder trazer para si mesmo a sua própria vida, poder desatar todos esses objetos que estavam prendendo. Mas Jesus Cristo tinha o seu poder dado pelo Pai de vida e de morte, de entregar sua vida e poder receber sua vida quando ele bem quisesse. Então Jesus Cristo conseguiria se libertar de todas as ataduras do sudário ou de todas as prisões da morte a respeito do seu próprio poder, em função do seu próprio poder e da sua própria vontade. É essa estrutura que o texto está querendo dizer, que esse versículo 44 está querendo nos dizer. O que acontece é, a salvação e a bênção e a vida para a sua vida é só em função da ação de Cristo que pode entrar. Porque Jesus Cristo, ele teve poder de ter a sua própria vida, tá? E ele tem o poder de dar a vida dele para a sua vida. E ele tem o poder de fazer com que sua vida seja vida através da ação dele dentro da sua vida. É essa estrutura que está acontecendo. E aí a gente já está chegando no final desse comentário. Tá? E vamos lá. Quando Lázaro sai para fora e todo mundo crê nele, que é o que está descrito no versículo 45, Lázaro é abandonado. Essa estrutura de Lázaro é abandonada. Não se fala mais do Lázaro. Não se fala mais do Lázaro. E aí os fariseus voltam e começam a questionar. E aí os fariseus começam a falar de novo. Racinha esses fariseus, tá? Que acontece em todas as igrejas. Um monte de gente que acha que conhece Bíblia. Um monte de gente que fica fazendo cursinho ruim de teologia e por fim fica batendo boca dentro da igreja, se colocando como sabedores da palavra de Deus, sendo que nunca leu sua Bíblia, nem um pouco dela, tá bom? E aí quando a gente vê no versículo 47, olha só o que está falando. Que faremos? Este homem faz muitos sinais.
Jesus Cristo fazia muitos sinais, e esses sinais apontavam para ele como Messias, como Filho do Homem, que está apontado lá em Daniel, no capítulo 7, que está apontando ele lá no capítulo 18 de Deuteronômio, apontando ele como profeta de Deus e apontando ele como Messias e como Filho de Deus. Tá? Então, esses fariseus e esses saduceus tinham visto claramente todos os milagres no Cristo, mas eles não acreditavam. Parênteses. Quantos milagres a gente precisa acontecer na nossa vida ou a gente precisa ver na vida dos outros para que a gente veja a ação de Cristo na vida das pessoas? Vamos abrir os olhos, vamos começar a ver a ação de Deus e ver Deus na vida das pessoas, né? Tem gente que vê tanta coisa ruim, mas quando vê as coisas de Deus não consegue ver com os olhos de Deus. Pelo amor de Deus, né? Vamos avançar. Quando a gente vai no Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e destruirão este lugar e nação. Esse pessoal estava muito mais preocupado com a nação deles, com o país deles, estava muito mais preocupado com o templo deles, do que preocupado com a vida de Cristo. E aí, por fim, eles estavam colocando a vida do Filho de Deus em risco, que ia dar vida para eles, mas eles vão e perdem a possibilidade de vida simplesmente porque eles valorizavam tantas coisas. Parênteses, quantas coisas a gente valoriza tanto e perde a nossa própria vida, né? Vamos valorizar as coisas que têm real valor e vamos abençoar as coisas que podem nos abençoar. Vamos avançar para a gente terminar, tá bom? No 51, tá bom? No 49 a gente encontra Caifás vendo que Jesus deveria ser entregue pela vida de todos os outros, tá bom? Então Caifás vem falar claramente, né, que um deveria morrer pelo bem de toda a nação, tá? Que é uma coisa que a gente já comentou aqui no 48, tá? Quando a gente vai no 51, ele disse essas coisas não... ele disse essas coisas não por si mesmo, ou seja, Caifás não falou por si mesmo, mas foi uma revelação que ele recebeu e nem teve noção. Ou seja, Jesus Cristo faz tantos sinais externos, vem o Espírito Santo e faz uma revelação dentro da cabeça do Caifás e ainda assim eles não percebem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Bizarro isso, né? Aí, essa ação da revelação, tá? Acontece, tá bom? No Evangelho, é mencionado no Evangelho de Lucas, tá? O que acontece no Evangelho de Lucas? No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 31, tá bom? Olha o que está escrito. Mas Abraão lhe disse, se não escutam nem a Moisés, nem os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não te convencerão, não se convencerão. O que acontece? Estava Lázaro, tá? E estava o homem rico. Os dois no seio de Abraão. E aí o homem rico pede para Abraão, deixa eu voltar para poder avisar as pessoas de todas as coisas que estão acontecendo. E aí Abraão fala, eles não vão, eles não ouvem nem Moisés e nem os profetas, vai ouvir você vindo depois de morto. Quando a gente vê essa situação de Cristo, está apontando para essa situação em Lucas, no capítulo 16, no versículo 31. Ou seja, Moisés, tá? Todos os ditos de Moisés, toda a lei mosaica já estava apontando para o Cristo e eles não conseguiam ver os sinais. Os profetas já tinham profetizado tantas coisas a respeito do Cristo e eles não conseguiam ver sinais. Caifás recebeu uma revelação de Deus que Jesus Cristo vinha para salvar toda a humanidade e eles não conseguiram entender. Olha quantos sinais que essas pessoas estavam tendo e ainda ficava pedindo sinais. Então é essa estrutura que esse evangelho no capítulo 11 está nos apresentando, tá bom? E nos aludem. E aí a gente começa já a dizer o que é que de fato isso significa para a nossa vida. Primeiro, Jesus Cristo morreu para que através da vida dele você tivesse vida. Então permita que através da sua vida outras pessoas recebam a vida de Deus. Segundo, não feche os olhos para os sinais de Deus. Olha quantas vidas a gente tem conseguido ressuscitar dos mortos pela palavra de Deus. Então permita que a palavra de Deus ressuscite mais pessoas e veja os sinais de Deus na vida dessas pessoas. E terceiro,
não seja um saduceu e nem um fariseu, questionando e impedindo a obra de Deus na vida das pessoas. Seja bênção na vida das pessoas e permita que a ação de Deus seja através da sua vida e que a graça de Deus seja vista através da sua vida. Permita que o Evangelho de Deus seja vida através da sua vida. E nesse momento, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, permita que esse comentário bíblico abençoe cada vez mais outras pessoas.